Fala galera do YouTube, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta do Excel chamada AutoSoma. Essa que está aqui, ó, em cima da minha cabeça, onde eu estou com o mouse agora. Você pode pensar, já usei isso aqui antes, é tranquilo, é fácil, mas eu vou te mostrar 3 aplicações que eu garanto. No final do vídeo você vai falar, caraca, não sabia que dava para fazer isso tudo no Excel. Vou começar de leve, vou começar mais básico, depois vou deixando o negócio mais legal, mais complexo. Fica até o final. Lembrando que todo dia tem vídeo no canal, então deixa logo o seu like, deixa logo o seu comentário me dizendo se você conhece, se você usa a função AutoSoma do Excel. E seguinte, se inscreve e aperta no sino para ser notificado a cada vídeo novo que a gente coloca aqui. Sem mais blá blá blá, bora partir para o conteúdo. E a primeira coisa que eu queria te mostrar é essa base de dados que está aqui. Repara que eu tenho na coluna A várias regiões, na verdade são só 4, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Na coluna B de bola, o nome de vendedores que atuam nessas regiões. Então o Bruno é do Rio de Janeiro, já o Fabiano é de São Paulo, a Carolina é de Belo Horizonte e o Rodrigo é de Vitória. E aí aqui eu tenho as vendas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, o primeiro semestre de 2020. O que eu quero é colocar aqui um valor de total. Então, para essas células que estão aqui, ó, C27, D27, E27, F27, G27, H27, a soma das vendas total de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, eu vou até selecionar elas e pintar aqui de amarelo. E a mesma coisa para esse total que está aqui, ó, que é basicamente a soma das vendas por mês para eu ter o total por vendedor. Então, aqui, por exemplo, em I2, eu colocaria a soma de 59.039, mais 19.000, mais 92, mais 40.000, mais 19, mais 19, o valor total das vendas de Bruno. Vou pintar elas de amarelo também. E, por fim, aqui nessa célula I27, o valor total, todas as vendas realizadas por todos os vendedores em todos os meses, eu vou até pintá-la de uma cor diferente, vou pintar ela de azul. Como que eu poderia fazer isso? Tem várias formas de fazer. A forma que talvez a maioria das pessoas que eu conheço aí faria seria colocar igual, soma, e aí selecionaria aqui no C2, iria até o último e daria Enter. E aí encontrar aqui o valor de soma de janeiro, né, que é 1.281.334. E aí poderia até puxar isso para o lado, depois fazer a soma aqui de cima, puxar para baixo e assim vai. Mas deixa eu te mostrar um negócio. Como fazer isso usando a função AutoSoma? Você clica aqui em C1, puxa até I27, seleciona então todo mundo que está aqui e simplesmente aperta AutoSoma. 3, 2, 1, apertei, repara que automaticamente todos os valores estão preenchidos e prontos para mim. Então aqui eu tenho 251.361, é o valor da soma desses caras. Aqui, ó, 316.745, a soma das vendas de Ricardo. Ele já entende automaticamente que é para somar os valores. E o Excel, ele busca entender uma lógica na sua base de dados. Então, por exemplo, vou dar um Ctrl Z. Quando você selecionou todo mundo que está aqui, ele entende. Olha só, esse cara que está aqui é o C27. C27. Então, eu tenho valores para cima, vários valores, provavelmente esse cara quer somar. E ele vai somando, 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 somando. Quando ele encontra um texto ou algum formato diferente, ele simplesmente ignora. Então, você pode apertar aqui o AutoSoma e ele faz tudo para você. O mais legal de tudo é o seguinte, dei mais uma vez um Ctrl Z. Se você não quiser nem ter o trabalho de pegar o mouse e apertar o AutoSoma, você pode simplesmente apertar Alt igual. Alt igual é um atalho para você chegar até o AutoSoma. E o AutoSoma pode ser também um automédia. Como assim um automédia? Se eu quisesse, ao invés de calcular a soma desses caras que estão aqui, por exemplo, a soma das vendas de janeiro, eu quisesse calcular a média. Eu poderia clicar aqui em C27 e ao invés de clicar em AutoSoma, apertar na setinha para baixo e procurar média. Repare que automaticamente ele faz a média dos valores que estão ali em cima. E se eu fizer uma seleção múltipla de várias células, ele faz isso para todas elas. Então, selecionei de C27 até H27. AutoSoma, setinha para baixo, venho aqui em média, ele calcula a média de cada um desses meses. Então, repare que se eu selecionar aqui, ó,
eu consigo ver embaixo de mim alguns valores. O valor de média, que está aqui, ó, 57.311, que é justamente esse que está aqui, 57.311. Bacana, né? Eu poderia também calcular, por exemplo, o valor máximo. Qual foi o valor máximo de cada um dos vendedores nesses 6 meses? Seleciono as informações, venho aqui no botão de autossoma e clico aqui em máximo. Repara que ele aponta para mim o valor máximo dessa lista para cada um dos vendedores. E eu poderia agora chegar aqui e colocar o valor mínimo. Então eu clico aqui em autossoma, mínimo. E aí repara que ele vai te mostrar que ele está pegando o mínimo dos caras de cima. Então ele sempre mostra para você o que é que ele está fazendo. Ah não, eu quero o mínimo desses que estão aqui. Tudo bem, você chega e muda a seleção e dá Enter, que ele te mostra certinho o valor que você quer. Essa foi a primeira aplicação, a mais fácil, só para você se contextualizar, se familiarizar com o autossoma, com essa função do Excel, mas eu vou te mostrar mais duas ainda nessa aula. Então aqui, ó, no gabarito 1, é basicamente isso que eu te falei. Eu selecionei as informações e apertei aqui em autossoma, ele já colocou aqui para mim as somas por vendedor e as somas por mês. Bora agora para a base 2. E olha só o que eu vou fazer na base 2. Eu vou transformar isso daqui em isso daqui. Repara que é muito mais legal, muito mais visual eu ver as informações assim. Eu tenho aqui, então, ó, primeiro de tudo, eu não tenho esses buracos. Não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes, quando eu trabalhava numa multinacional, eu pegava planilhas que tinham linhas vazias, linhas aleatoriamente vazias. E aí eu tinha que corrigir isso aqui. Já aconteceu isso alguma vez contigo? Me conta aqui nos comentários se em algum momento você já pegou uma planilha para trabalhar e ela tinha linhas vazias. Vou te mostrar como resolver esse problema. E depois disso, a gente vai trabalhar a técnica de agrupamento para eu conseguir fazer visualizações inteligentes, apertando nesses botõezinhos que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2 e assim vai. Então vamos lá, primeiro de tudo, quero tirar essas linhas que estão aqui, ó, vazias. Como é uma tabela pequena, não tem tanta informação, eu posso selecionar ela com o mouse mesmo, aqui, ó, de H27 até A1. Selecionei essas informações. Se tivesse, sei lá, 200 mil linhas, 300 mil linhas, e você não quisesse ficar perdendo tempo fazendo uma seleção lá de baixo, você poderia pegar as colunas inteiras. Aqui não precisa, eu vou pegar só um conjunto de células. E aí o que eu faço para tirar essas linhas vazias, que é a primeira coisa que eu quero fazer, é apertar F5. Procura no seu teclado F5, F1, F2, F3, F4, F5 e aí vai clicar nessa caixinha do ir para. Ela tem várias utilidades. A mais legal, na minha opinião, é essa aqui, ó. Você vem em especial, ali, ó, especial, cliquei em especial, vai abrir mais uma vez uma outra caixinha, essa que está aqui, essa caixinha, e agora eu vou procurar aqui a opção em branco. Ele vai me mostrar quais são as células em branco dessa seleção que eu fiz. E aí, quando eu clico em branco, eu dou um OK e ele seleciona para mim as células em branco. O que você vai fazer agora antes de dar o próximo passo? Você vai olhar para o seu teclado, ele vai olhar para você e você vai apertar Ctrl-, Ctrl-, os dois ao mesmo tempo no seu teclado. Tecla Ctrl, tecla menos. Vai aparecer aqui para você excluir, você vem aqui em deslocar células para cima. Então ele vai excluir essas linhas, né? Essas informações que estão selecionadas e vai puxar todo mundo para cima. Dou um OK, primeira coisa está resolvida. Coloquei lá as informações bonitinhas. Repara que aqui a gente tem assim, ó, a região são menos ocasiões, menos vendedores. Região, o vendedor, né? E as vendas de janeiro a junho mais uma vez. Se eu quisesse fazer uma leitura por região. Então, repara que eu quero fazer uma leitura por cidade. Eu quero ver como que foram as vendas totais de Rio de Janeiro, as vendas totais de São Paulo, as vendas totais de Belo Horizonte, as vendas totais de Vitória. Eu clico aqui no 2. Se eu clicar no 1, eu vejo o total geral. É uma visão mais gerencial. E se eu clicar no 3, eu vejo um detalhamento mais específico. Como que eu fiz isso aqui? Muito fácil no Excel. Mais uma vez, usando o autossoma. Então, você vem aqui na base 2, seleciona todo mundo como? Ctrl+T. Ctrl+T, Ctrl+T de tatu, é um atalho para você selecionar toda a base de dados. Ctrl+T. Agora que eu selecionei todo mundo, você vai vir aqui em autossoma, beleza? E vai clicar em soma. Repara que quando eu clico em soma, ele coloca aqui para mim, ó, a soma de cada um dos meses. Janeiro, 845.240. Se eu passar o mouse nas informações, ó, passei o mouse,
selecionei as informações, eu consigo confirmar isso, 845.240. Fevereiro, a mesma coisa, 639.180. Mas o que eu quero não é isso nesse momento. O que eu quero é usar uma outra ferramenta. Então, eu vou selecionar as informações. Agora eu venho aqui em dados. E dentro de dados, eu vou procurar pela opção subtotal, que faz um papel muito parecido com esse do AutoSoma. Subtotal, abriu essa caixinha e aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, ele fala o seguinte, você quer filtrar, quer fazer esse cálculo como? Por região, por vendedor, por mês? Eu quero por região, lembra? Eu quero ver o total do Rio, o total de São Paulo, o total de Belo Horizonte, o total de Vitória, que nem o nosso gabarito. Então, eu vou deixar aqui região. Você quer fazer o quê? Eu quero somar. Eu quero somar quem é do Rio, somar quem é de São Paulo. Repara que tem outras opções, mas eu quero somar. E beleza, você quer fazer alguma adição de acordo com o mês? Vou colocar aqui para você ver como é que acontece. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, eu estou de acordo com os meses fazendo a soma. Aí ele tem outras 3 opções aqui que eu vou deixar para você investigar e entender elas, mas vou deixar o default mesmo, essa primeira e essa última marcada. Depois, você pega essa planilha que está aqui embaixo do vídeo disponível para download e tenta tirar essas opções para ver o que acontece. Vou deixar uma parte aí da aula contigo e dou um OK. Repara que quando eu dou OK, automaticamente ele bota aqui para mim, ó, a região. Aí aqui eu tenho, ó, Rio de Janeiro total. Então, o que ele faz aqui é somar a soma de janeiro, a soma de fevereiro, a soma de março, ou seja, o que é esse 202.864, onde eu estou com o mouse agora? É a soma dos vendedores de Rio de Janeiro em março. Bruno, Luísa, Fabrício, Marcos. Se somar esses 4 caras, 92.000, 31.000, 17.000, 61.000, dá 202.000, que é basicamente o que a gente estava vendo antes lá no AutoSoma, só que de uma forma mais filtrada, usando a ferramenta subtotal dessa vez. E o legal aqui é o seguinte, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar a linha 6, eu vou pintar aqui de uma cor diferente, vou colocar aqui um amarelo. A linha 10, que é a linha total de São Paulo, eu vou colocar um amarelo também. A linha 17, que é a mesma coisa para Belo Horizonte, esse amarelinho. E a linha 21, esse amarelinho também. Então, repara que as linhas 6, 10, 17 e 21 representam o total geral de acordo com cada região. E a linha 22, ela é um pouquinho diferente, porque ela é o total geral de todos os lugares. Então, eu vou colocar ela num amarelo mais escuro. Repara também que agora eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E se eu clicar no 1, repara que automaticamente ele bota aqui para mim só o total geral. Se eu clicar no 2, ele mostra aqui o total por região também. Então, eu tenho a linha 6, que é o total do Rio de Janeiro, a linha 10, a linha 17 e a linha 21. Repara o seguinte, o que é esse 845.240? É a soma de 205.000 mais 94.000 mais 365.000 mais 169.000. Então, a soma de Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória dá o total geral. E se eu clicar aqui no 3, ele faz uma abertura, colocando detalhadamente qual é a região. A coluna B de bola, ela pode ser interessante para mim, mas pode não ser também. Se eu quiser esconder ela, eu poderia apertar com o botão direito e ocultar. Funciona. Se você já conhece essa ferramenta, ela é bem comum, ocultar. Só que qual é o problema de ocultar? Quando você oculta, repara, eu não consigo ver tão facilmente que tem uma formação oculta ali. Eu consigo até olhar com atenção, né? A está pulando para C, então tem alguma coisa escondida. Mas não é tão fácil de eu voltar atrás, né? Eu teria que selecionar a coluna que está antes, selecionar a coluna que está depois, com o mouse, apertar com o botão direito e reexibir. O que eu prefiro quando você quer esconder uma informação, mas não quer esconder ela tanto assim? Clica aqui na coluna B de bola, aí você vem aqui em dados, e aí em dados, em cima de subtotal, tem a opção agrupar. Agrupar, repara que fica com esse menos e com esse mais. Quero ver menos informação, clica no menos. Quero ver mais informação, clica no mais. E você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu quero ver só o detalhamento de Rio de Janeiro. Então, São Paulo, menos, Belo Horizonte, menos, Vitória, menos. Estou vendo, então, a abertura para o Rio de Janeiro, o total do Rio e o total dos outros. Uma outra coisa aqui, um outro detalhe é o seguinte, a coluna A, ela está meio acurtada, né? Repara que Rio de Janeiro total, esse texto, ele é maior do que a largura da coluna A. Então, você poderia colocar um mouse entre A e B, dar uma puxadinha e repara que agora eu consigo ver aqui tudo ajustado. Então, lembrando, ó, 3... deixa como está. 2 é o segundo nível de informação.
onde eu tenho o total por região e o total geral, e 1 é o primeiro nível de informação só com o total mesmo. Você poderia também, por uma questão estética, colocar, por exemplo, essa última coluna em negrito. E aí você vem aqui em página inicial, negrito, e repara que agora você consegue ver as informações de forma bem detalhada, o total por região e o total geral. Lembrando que esse total geral nada mais é do que a soma desses valores que estão aqui em cima. Então, se eu somar 269 mil, mais 132 mil, mais 401 mil, mais 221 mil, dá 1.025.031. Então, esse é o exemplo 2. A gente pegou aquela base que estava toda confusa e transformou ela numa base muito mais interessante. Agora, a gente vai para o último exemplo dessa aula, que é o exemplo número 3. Então, se você chegou até esse momento do vídeo, eu te garanto uma coisa. A maioria das pessoas que começaram assistindo já saíram. Isso porque a maioria das pessoas que começam assistindo um vídeo nosso aqui do canal de Excel saem antes da metade do vídeo. Então, você já é uma pessoa diferente, um cara ou então uma menina diferente. E eu queria saber o seguinte, você curte o nosso conteúdo? Você gosta dos nossos vídeos? Deixa o seu like e comenta aqui pra mim. Por quê? Quanto mais like e quanto mais comentário esse vídeo tiver, para mais pessoas ele vai aparecer e mais pessoas eu vou conseguir ajudar com ele. Então, faz isso, por favor, te peço de coração. E vamos agora para o exemplo número 3. Eu tenho aqui, então, ó, Tijuca, Lagoa, Ipanema e Botafogo. Quem é do Rio de Janeiro sabe que são 4 bairros aqui da cidade maravilhosa. Tijuca, onde eu nasci, Lagoa, onde eu moro hoje em dia, Ipanema, onde eu vou jogar futebol, e Botafogo sempre perde para o Flamengo. O que eu quero fazer é o seguinte, aqui na coluna total eu quero fazer uma conta, né, que leve em consideração a soma de cada um desses bairros. Então, por exemplo, o Bruno, ele é um vendedor que ele atua nesses 4 bairros. E aí repare que na Tijuca ele vendeu R$1.000. Na Lagoa, ele vendeu R$2.000, né, em janeiro. Em Ipanema, ele vendeu R$3.000. É o Bruno. E em Botafogo, ele vendeu R$4.000. O que vai aparecer aqui no total? A soma. 1.000 mais 2.000 mais 3.000 mais 4.000. 1.000 mais 2.000, 3.000. 3.000 mais 3.000, 6.000. 6.000 mais 4.000, 10.000. Então, o que tem que aparecer aqui? 10.000. Como que eu poderia fazer isso? Igual, soma. E aí eu viria aqui em Tijuca, clicaria aqui em B2. Ponto e vírgula. Agora eu viria em Lagoa e clicaria em B2. Ponto e vírgula. Ipanema, B2. Ponto e vírgula. Botafogo, B2. E aí eu posso fechar parênteses e dar Enter. Repara que vai aparecer 10.000. O problema é, se eu colocar um novo bairro aqui no meio, eu vou ter que entrar na fórmula e mexer nela. Como que eu posso usar, então, o autossoma, que é o tema dessa aula aqui, para resolver esse problema? Eu chego aqui em B2 e clico em autossoma. Cliquei em autossoma, apareceu lá, igual, abriu parênteses, fechou parênteses e soma. E o que eu faço ali no meio? É o que eu vou te mostrar agora. Se liga nesse truque. Você clica aqui em Tijuca, beleza? Que é a primeira aba, a primeira planilha com o nome dos bairros. Você vai apertar o Shift no seu teclado e agora vai clicar em Botafogo. O que vai aparecer aqui? Apóstrofe Tijuca, 2 pontos Botafogo, apóstrofe exclamação. Eu estou somando as abas Tijuca até Botafogo. Mas o que é que eu quero somar? Eu quero somar sempre a célula B2. B2. Então, ele vai somar B2 de Tijuca até Botafogo quando eu der Enter. 3, 2, 1, Enter. Tá lá. 10.000, ele somou todo mundo. E sabe qual é o grande barato disso aqui, meu amigo? É o seguinte, se você colocar um novo bairro aqui no meio, ele vai levar em consideração na hora de fazer a conta. Então, se eu chegasse aqui em Lagoa, vou clicar aqui em Lagoa e vou apertar Ctrl seta para o lado. Ctrl seta para o lado e vou chamar agora um outro bairro que vai ser... Na verdade, vou botar aqui Madureira. Então, agora tem Tijuca, Lagoa, Madureira, Ipanema e Botafogo. Madureira, eu só repliquei os dados de Lagoa, usando o atalho, né, de clicar, segurar o Ctrl e puxar para o lado. Pá! Apareceu aqui uma aba, uma planilha duplicada. Os mesmos valores de Lagoa estão aqui em Madureira. Então, ó, seria 1.000 mais 2.000, mais 2.000, mais 3.000, mais 4.000. O valor total da soma de Tijuca, Lagoa, Madureira, Ipanema e Botafogo para Janeiro e Bruno daria 12.000. E se você chegar aqui no total, tá lá 12.000. Agora, dá um duplo clique para baixo, puxa para a direita e a gente conseguiu preencher todas as informações e você pode ir acrescentando novos bairros aqui no meio. O único cuidado é, o que essa fórmula está fazendo? Ela está somando todo mundo de Tijuca até
Botafogo, de Tijuca até Botafogo. Então você tem que tomar cuidado com as nomenclaturas que você usa aqui no meio e sempre manter Tijuca e Botafogo nas extremidades para esse truque funcionar, beleza? Eu espero de verdade que você tenha curtido essa aula. Não sei se você está conseguindo ver, mas eu tô suando, eu tenho que depois dar uma diminuída no ar-condicionado do estúdio para parar de suar, mas não tem problema. Por você, eu suo e em troca do meu suor eu peço o seu like. Então deixa o seu like. Lembra que Excel é prática. Então você precisa pegar essa planilha que eu usei na aula de hoje e treinar. Bom, essa planilha está à sua disposição, então procura na descrição uma parte, um lugar lá na descrição para você clicar no link e receber a planilha por e-mail. Eu vou deixar de presente para você também um mini curso com os 10 temas mais cobrados, mais importantes do Excel. É só você procurar aqui perto de mim ou procurar na descrição também. Sugiro que você faça o download desse mini curso, é de graça, para você receber essas outras videoaulas exclusivas por e-mail também, beleza? Então é isso. Vou parar de suar um pouquinho aqui. Um grande abraço. Obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Lembra de deixar o seu like, lembra de comentar o que você achou do conteúdo de hoje. E eu te vejo na próxima aula. Fui!